Bom dia, pessoal. Eu me chamo Camila, sou a nova professora de Geografia de vocês, e hoje eu vou estar apresentando um assunto do terceiro bimestre, que é continente asiático, tá bom? Mas antes de mais nada, eu queria explicar como vai ser a dinâmica. Primeiro que o vídeo vai ser um resumo dos assuntos abordados em sala de aula. Vou indicar as páginas referentes ao assunto, tá? A página do livro que vocês têm, e vou indicar também exercícios, tá bom? E deixem aberto sempre que surgirem dúvidas, vocês podem comentar, tá? Que eu vou estar respondendo, esclarecendo na medida do possível, tá bom? Então não fiquem com as dúvidas para vocês, podem trazer para o debate, que a sua dúvida também pode ser a dúvida de um colega, então é sempre bom, né, publicar. Antes de mais nada, a aula vai ser uma apresentação, tá bom? Sobre esse continente, que a gente vai se debruçar esse bimestre. Deixa eu colocar aqui para você visualizar de uma forma melhor. Então, aspectos gerais. Antes de mais nada, né? A Ásia é um continente muito grande, então não vamos fazer nenhuma abordagem muito precipitada, muito corriqueira, vai ser tudo bem paulatinamente mesmo, gradativamente, para que a gente se torne bem entendidos sobre o continente, tá bom? Bom, geografia, quando você localiza, né, continente, país, estado, bairro, que seja, a gente sempre usa a roda dos ventos, tá bom? Tem o norte, o sul, leste e oeste. E observando aqui, a gente pode localizar, bastando entender o mapa, né, como ele se comporta. Olhando aqui, a gente vê que ao norte tem o Oceano Ártico, ou seja, é um oceano muito próximo, né, ao Polo Norte. A gente já imagina que seja frio, justamente por essa proximidade com o Polo. A gente vê a sua extensão de oeste e leste, então você vê que é uma extensão que a gente chama de latitudinal, então é muito grande latitudinalmente, tá? Ele pega aí um pedaço da Europa, faz divisa com a Europa, e vocês vão também entender isso. Está fazendo também uma vizinhança aí com a África, né, com o norte da África. Embaixo dele, ao sul, tem o Oceano Índico, que isso também vai influenciar em clima, tá? Clima de monção, que é um assunto que a gente vai ter tempo para falar sobre ele. E a leste, o Oceano Pacífico. Eu também já vou dar uns spoilers para vocês, que no Oceano Pacífico existe algo chamado Círculo de Fogo do Pacífico. Então, a gente tem aí muita atividade magmática. E aí você já pensa, pô, professora, o Japão tem muita atividade tectônica, né, sísmica. E sísmico vem de sismo, de tremor de terra. Então lá você já imagina que tem muito terremoto, né? Tem tsunami em função desse tremor, que gera essas ondas gigantes. Então, é meio que uma dica que basta olhar um mapa, saber localização geográfica, que você já tira informações, né, só dessa observação atenta. Então, minha dica de geógrafo para vocês. Outra coisa também que é comum é perguntar assim, beleza, em que hemisférios está a Ásia? E a primeira divisão que a gente tem é entre o que está ao norte e o que está ao sul, hemisfério norte e hemisfério sul. E aí a gente observa que a Ásia está no hemisfério norte, ok. Outra coisa também, aliás, norte pode ser também chamado como setentrional, é outro termo utilizado. Vocês vão ver isso muito na hora que a gente for regionalizar a Ásia, onde está qual país em que, também é uma dica. Outra coisa é dizer se eles estão na parte ocidental ou oriental do mundo. E a gente sabe que está na parte oriental, quer dizer que está a leste, tá bom? Dessa linha aí que corta o meio. Então, gente, vamos para algumas características. O continente asiático é conhecido como continente dos extremos porque
ele vai do 8 ao 80 em vários aspectos. Primeiro, é o maior continente, tá? Ele tem cerca de 44, quase 6 milhões de quilômetros quadrados. Perdão, faz dele ser o maior. E grande parte disso é em função da Rússia. Eu já pego um gancho nesse último tópico aqui. Por quê? Porque a Rússia ela está tanto na Ásia quanto na Europa. Em alguns casos, a gente chama essa mescla aí de Eurásia, tá? Justamente por conta da presença da Rússia em ambos os continentes. O que divide Ásia e Europa são os montes Urais, tá bom? Então, isso é outra característica. É lá na Ásia que está as maiores populações, China, em primeiríssimo lugar, Índia também, um dos países que mais tem gente. Só os dois representa aí de quase 8 bilhões de pessoas do mundo, 2,7 bilhões de habitantes. Então é muita gente concentrada, é muita gente que está nesse continente. O maior e o menor relevo também estão lá. O Monte Everest, ele é parte da Cordilheira do Himalaia, e o Monte Everest, a cordilheira, está no Nepal, país da Ásia, e a Fossa das Marianas está lá naquela parte que eu falei que tem muita atividade, né? Tectônica, sísmica, que são as Fossas das Marianas, que está próximo lá do arquipélago do Japão, está próximo. Então, é algo muito grande, né, o Monte Everest, para algo muito profundo, que é a Fossa das Marianas. Ambos representam o maior e o menor relevo do planeta Terra. Como eu também já tinha mencionado para vocês, está no hemisfério norte e oriental, a sua localização geográfica, e é banhado pelos oceanos glacial, Ártico, Pacífico e Índico. Então, outra forma de você entender a Ásia é regionalizar. Regionalizar segundo alguma característica. Lembra que eu falei que setentrional é o mesmo que dizer que ao norte? Então, vocês veem aí a parte setentrional de grande expressividade Rússia. E lá a gente tem uma baixa densidade demográfica, ou seja, poucas pessoas concentradas ali, justamente por conta do fator do clima. Lá tem um clima polar, subpolar, ou seja, o frio espanta pessoas, tá? Então, outra característica de clima polar e subpolar, né, que é baixas temperaturas, neva, mas é também ter uma vegetação chamada taiga e tundra. A taiga, ela permanece congelada o ano inteiro, e a tundra é uma vegetação muito homogênea, ou seja, não é tão diversificada, né? Aí você pensa, pô, professora, tá, e aí, o que que tem de tão importante na Rússia? Os seus componentes, os seus recursos minerais, principalmente petróleo. Então, por mais que não tenha gente, por mais que a vegetação não seja tão densa, por mais que o clima seja muito rigoroso, tem um recurso que é um dos mais visados no mundo, que é o petróleo, ok? Aí vem a Ásia Meridional, outro termo que pode confundir, mas basicamente se refere ao que está ao sul, ou seja, meridional, em roxo aqui, você vê Paquistão, Nepal, lembrando que é aqui onde tem parte, né, da Cordilheira do Himalaia, onde está o Monte Everest. E lá você já imagina que tenha também uma certa atividade tectônica, justamente por ter uma montanha, né? Então, isso é uma outra característica. Infelizmente, é uma região pobre, tá bom? O que destaca aí é a Índia, que tem um certo crescimento industrial, mas de resto pode ser caracterizado como uma região pobre. E aí, continuando, Ásia Central. Central, tá no centro. E aí a gente vê aqui do lado, a Ásia Central é referente ao verde. Aí são países como Cazaquistão, Uzbequistão, Tajiquistão, fazendo divisa ali com o Oriente Médio. E nessa região o clima é árido, ou seja,
não chove, né? Se chove, chove muito pouco. Na verdade, não chove, é seco, é quente. E aí a vegetação é de estepe, uma vegetação similar a campo, também não muito diversificada. Só que lá tem um problema muito grave. E aí eu peço até para vocês olharem a página 247, que mostra como era o Mar de Aral em 60, em contexto aí de início de Guerra Fria, de pós-Segunda Guerra, início de Guerra Fria. E aí, lembrando que a Rússia está aí em cima, né? Então tem uma certa influência dessa época política, de disputa de terra. E aí, de 1960 para 87, só foi diminuindo. 2009 restam poças do que era um dos maiores lagos do mundo. E aí no texto aí de você está até dizendo, nos anos 60, a ex-União Soviética desviou os rios que alimentavam esse mar do Aral para irrigar plantações de algodão, reduzindo o volume da água, intensificando a salinização do lago, ou seja, concentrou, né, muito sais, e isso provocou a morte de um monte de peixes. Hoje em dia, essa condição eliminou 80% das espécies dos animais, mas é claro que isso não influencia só os animais, né? Os animais que estão dentro do lago, mas as pessoas que precisam dessa água ou precisavam, né, para sobreviver. Porque conforme teve o cultivo do algodão, usou muito agrotóxico, né, os venenos nas plantações, isso também provocou poluição do solo e interferiu no outro tipo de produção, né? Aquela produção voltada para a própria existência, que é chamada de subsistência. E hoje disse que de 60% a 80% do volume da água já foi perdida. Então, gente, isso é uma questão muito problemática, tá? Para vocês verem como o desvio da água pode simplesmente aniquilar a existência de recurso hídrico de mares, como é o caso do Mar do Aral. Então, isso é uma questão problemática e vem desde a década de 60. Temos do outro extremo, como o nome já diz, o extremo norte, né? A parte mais voltada para o leste. O extremo norte, que também o extremo oriente, ele está em laranja, é onde está China, Coreias do Sul e do Norte, Japão. Então, assim, são os países com mais destaque tecnológico, com mais destaque industrial, principalmente Japão e China, tá? Eles, inclusive, são potências mundiais, então são referências para o mundo. Na última aula, até comentei com um colega de vocês que não só a economia no aspecto comercial, né, no aspecto industrial, mas a própria cultura influencia o resto do mundo, né? Anime, mangá, K-pop, J-pop, tudo isso está se tornando também produto para vocês verem como o Extremo Oriente ele se tornou assim uma grande referência mundial. Mas falando de relevo, como eu disse, Círculo de Fogo do Pacífico está lá, então vai ter sim dobramentos modernos, principalmente Japão, né, que sofre tanto com aquilo que eu já mencionei anteriormente, terremotos, tsunami. É lá onde está o Monte Fuji, tá bom? Então, continuando, Oriente Médio, né? Oriente Médio está em amarelo aí, também é uma área de grande problemática política. Lá está o Afeganistão, Israel, Irã, Arábia Saudita, grandes produtores de petróleo, inclusive 60% da produção de petróleo vem dessa área. É uma área de grande instabilidade política, né? Muito conflito, muitos países de fora também se inserindo nessa disputa que envolve muito o uso, né? A apropriação do petróleo, mas lá, digamos que é onde teve berço da civilização a partir do rio Tigre e Eufrates, né, na planície vem de relevo rebaixado, próximo de rio. A planície da Mesopotâmia dizem que é de onde partiu, né,
a agricultura, quando o ser humano saiu da sua característica de ser nômade, de ir para outros lugares para se fixar, para cultivar. Então, há quem diga que a civilização começou a partir daí também, com essa característica, né? E, por fim, para finalizar, né, a aula de hoje, a gente tem o Sudeste Asiático, que aí está em roxo, em vinho, que é Indonésia, Filipinas, Singapura, Vietnã. Lá tem um clima muito próximo, né, ao Índico, ao Oceano Índico. Isso vai influenciar em ser um ambiente de grande umidade, e não sei se vocês sabem, mas a umidade, né, esse grande volume de água é muito propício para o cultivo de arroz, tá bom? Só que tem um fator acontecendo lá que foi desembocado pelo Japão, que não é de lá, a gente viu que é do extremo Oriente. O Japão ele tem um pé lá, porque começou a investir em indústrias no Sudeste Asiático, por conta de uma mão de obra mais barata, tá? E por espaços também, já que o Japão é minúsculo e o Sudeste Asiático, então, se apresentaria como um palco para uma industrialização. A gente chama esses países de tigres e novos tigres asiáticos. Vocês vão entender numa próxima aula. Mas, a princípio, para uma aula introdutória sobre Ásia, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, é só acionar a professora. Abraço.